Olá, queridos amigos, queridas amigas, pessoas queridas da comunidade Paz e Bem e todos os nossos ouvintes e telespectadores. Será que falo telespectadores para YouTube a internet? espectadores. É, Ah, YouTube YouTube espectadores. Não espectadores. sei, eu inventei agora isso, eu não sei. Eu não sei. É porque telespectadores é É, de isso é televisão, antigo, né? antigo. É, eu sou uma pessoa já antiga, né? Enfim, quando eu fiz faculdade de jornalismo era Sim, telespectador, né? sim, sim, sim. Então, então, tudo bem, caros assistidores do YouTube. Isso, isso. Olá, estamos aqui de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades, crítica, diálogo e crítica. Muito bem. Diálogo e crítica. E hoje nós vamos fazer uma coisa totalmente não convencional, né? Porque é pouca gente acho que conheço quase ninguém, né? Uma ou duas pessoas que fazem esse tipo de ligação entre, né? Uma leitura da questão da espiritualidade na ficção científica, né? Ligar as duas coisas e ver como é que a questão da espiritualidade permeia a ficção científica. Mas hoje, especificamente, nós poderíamos falar de Claro. várias séries, vários livros, nossa, muitas, né? Tem, por exemplo, o Star Wars, né? Que tem Guerra Uhum. nas Estrelas, tem a Força, enfim, toda uma coisa dos Jedi, é toda uma espiritualidade ali, né? Proposta. E outras, né? Tem livros que também têm essa pegada, mas nós vamos falar hoje da minha série preferida, Claro. entre todas, que eu sou uma tracker, do Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? Que foi assim, que é um fenômeno, né? Um fenômeno de, sei lá, nem sei de explicar, um fenômeno sociológico, É, antropológico, é um né? fenômeno cultural, social importante. Cultural, muito interessante, porque assim, começou na década de 60, né? E até hoje está se produzindo coisas, estão se Sim. produzindo coisas do Jornal das Estrelas. Agora, recentemente, teve uma série do Netflix, não, no Prime Video da Amazon, Da né? Amazon, é. Que Da era Amazon, do Picard, né? o Picard. Lindíssimo, É, muito maravilhoso. bonito. Teve do Netflix uma outra, Discovery, é. Discovery, que eu É. não gostei. Eu não gostei. Eu não terminei de assistir porque eu achei muito violento, né? Ainda vai ter mais, o Picard vai ter mais Ah, então. temporadas, a Discovery também. Então. Então. Mas vamos começar lá na série antiga, na primeira, porque ela foi uma revolução, né, na televisão americana. Apesar de aparentemente no início não ter tido muito sucesso, É, né? não teve mesmo. Ela estreou em 1966 e ela foi até Uhum. 1969. Ela teve 3 temporadas, não teve sucesso de público, foi cancelada. É E interessante, depois virou cult. E e depois depois virou virou cult, porque depois nas reprises, aí o público universitário principalmente assistia aquelas reprises e começou a criar uma base de fãs que criou assim uma adoração pela série é, e permitiu depois que te fizessem outras séries derivadas daquele universo, né? daí teve a Next Generation, a nova geração, teve Deep Space Nine, que eu não sei como é que é em português. Acho que é a É, Estação Espacial 9, é, uma coisa assim. depois teve a A Voyager, Voyager, né? São Enfim, todas séries derivadas, séries derivadas. é, são sempre cenários diferentes nesse universo, no mesmo universo, né? Com, Uhum. com uma equipe diferente, um capitão diferente, todas essas séries têm essas variações. Mas a série original, ela se passa no século 23, e Sim. essas séries outras, a Nova Geração, a Deep Space Nine, a Voyager, elas se passam no século 24. Então tem Uhum. essa diferença de tempo entre elas. Agora, o que acontece é o seguinte, essa série, a primeira original, que teve um personagem assim de destaque, que para mim sempre gostei demais, foi o Uhum. Spock, né? Sim. Que é de um planeta, vulcano, orelha pontuda. Aliás, o pessoal fundamentalista religioso falava que ele estava representando o demônio, né? Não sei se você sabe, Sim. criticaram, etc., porque ele É, parecia o demônio, porque tinha uma orelha pontuda. E, no entanto, ele é o charme e a ligação interessantíssima, né, com ideias assim bastante diferentes e que também com espiritualidade dentro sim. da série, da primeira série. Mas antes eu queria falar o seguinte: essa série ela teve algumas coisas revolucionárias, porque, por exemplo, teve o primeiro beijo interracial
da televisão americana, na época em que estava atuando Martin Luther King. Então, essa questão do interracial teve a participação também de uma personagem negra, né, preta, na série, que é a Nikele Nichols, que fez a Uhura, né? E ela era, assim, conversou, né, com Martin Luther King, né, sobre essas questões raciais, né, da época estava, justamente na época estava havendo todo o movimento de direitos civis, né? Ela fala, a história acho que é que ela pensou em sair da série e ele falou para ela não sair, né? Exatamente. Porque era muito importante a representação de uma mulher negra numa série de televisão em que ela estava E de aí pé de igualdade ali com os outros e personagens. no episódio ela beija o Capitão Kirk, né? É, Tem um beijo aí entre racial. Outra interação. coisa interessante é que estávamos em plena Guerra Fria, né? E havia um personagem dentro da nave que era o Chekhov, né? Que era Que russo. representava o russo, né? Isso. Ele sempre, quer dizer, o Gene Roddenberry, que é o criador da Criador. série, que foi produtor e roteirista de muitos episódios dessa série clássica, que a gente chama de série clássica, que é essa da década de 60, e depois também da série da Nova Geração, ele também estava nessa Nova Geração, também criou tal, ele tinha essa visão humanista, né? Ele era um cara contra a religião, ele era muito crítico das religiões, mas ele tinha essa visão humanista de que o futuro da humanidade seria um futuro em que todo mundo tivesse junto, né? Não tivesse diferenças entre as pessoas. Apesar de ter as diferentes histórias, passados e relações e tal, mas as pessoas se viriam todos como iguais, né? Então essa é a base. Inclusive, o que acontece? Portanto, a Jornada nas Estrelas, né, a série em si, ela tem um caráter utópico, né? Exato. Porque mostra uma humanidade unida, sem fome, né? Uhum. Sem dinheiro, sem divisões, né? E que está singrando o espaço, né? Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve, para justamente conhecer, né? É uma jornada de conhecimento, não é Exato. uma jornada bélica, né? O tempo inteiro eles falam, nós não estamos em missão bélica de conquista, mas de conhecimento do universo. Então isso é muito bonito, e também o vínculo que existe entre as pessoas ali, né, que é o que também dá essa beleza da série, é que o vínculo entre os tripulantes, né, o médico, o Dr. McCoy, o Kirk, o Spock, que um salva a vida do outro, um dá a vida pelo outro, né? Então todo mundo querendo, assim, salvar os outros com desapego da própria vida, um ato de heroísmo, sempre está semeado, assim, os episódios estão sempre permeados por esse heroísmo, né? Então é uma coisa assim muito, né, que lembra os Três Mosquiteiros, coisa assim. Essa é a verdade. Mas é interessante que assim o Roddenberry criou essa utopia, né? Quer dizer, o que é uma utopia? Utopia é quando tudo deu certo. Basicamente, o resumo de uma utopia é isso. Um sonho de uma sociedade uma melhor, né? uma sociedade harmônica, né? Que já resolveu as questões, os conflitos, né? Mas logicamente, uma narrativa ela precisa de conflito, né? Então, a ideia de colocar essas pessoas indo para as fronteiras do espaço, encontrando lá nessas fronteiras novas civilizações, que era o objetivo da missão deles, você ia encontrar então várias culturas que são ainda bélicas. estavam vivendo não nessa utopia humana, né, mas estariam ainda vivendo antes dessa utopia. E aí eles iam ter aquele olhar de estranhamento, olhar de comparar aquilo com o passado da história humana. Então, funciona como uma metáfora. Muitos dos encontros que eles têm com essas raças alienígenas é uma metáfora sobre a nossa condição, porque essas raças, elas, na verdade, elas mostram aspectos da nossa condição humana agora, para tentar mostrar um olhar de fora, digamos assim, né? Eles, no caso, humanos, vivendo uma utopia, teriam um olhar de fora sobre isso. E isso é muito rico. A ficção científica tem essa característica, né, de ser muitas vezes uma crítica do presente,
com um olhar supostamente do futuro ou de outro planeta, né? Então isso é muito interessante porque nos permite esse distanciamento, né, da realidade presente e fazer uma crítica de maneira metafórica, né? É por isso que é tão interessante. Realmente, nós temos também, por exemplo, eu me lembrei agora de uma autora que eu gosto muito, da Doris Lessing, que escreveu muita ficção científica, e ela também tinha essa questão de fazer uma crítica do presente a partir da ficção. Né? Sempre né? Sempre é. E essa é a beleza da ficção, é o interessante da ficção científica. Exatamente. Agora, a questão, lógico, da espiritualidade também permeia tudo isso. Embora, quer dizer, o Gene Roddenberry coloque, então, uma sociedade humana sem uma religião institucionalizada, né? Isso não significa uma ausência de espiritualidade. Exatamente. Né? E, no caso, por exemplo, os vulcanos, aí, que representados pelo Spock, na primeira série, tem uma espiritualidade interessante, porque eles têm vários rituais, né? E outra coisa, tem toda uma filosofia que é a contenção das emoções, né? Parece às vezes um pouco oriental, né? Pouco budista, né? Que é porque tem muita meditação, né? Tem meditação, muita meditação, né? Tem também o desapego aos desejos, né? Dos desejos, né? Então isso lembra um pouco, lembra também um pouco a filosofia estoica, né? Sim. Que é assim a controle das emoções, da época dos romanos, né? Dali a controle das emoções, a igualdade de ânimo, jamais se deixar afetar pelas coisas, né? Isso é também um pouco estoico, e o Spock tem essa característica, mas a sua filosofia de vida, assim, que é a vulcaniana, ela é o tempo inteiro discutida. Eles também desenvolvem a telepatia, né? Eles têm poderes telepáticos, né? No seguinte, eles fazem a fusão de mentes, né? Então eles conseguem ler a mente, né, do outro, mas também o outro, quando ele lê a mente do outro, o outro consegue também ler a mente dele. Então são capacidades assim, interessantes. Não, e é interessante dizer que justamente nesse momento da história em que estava acontecendo essa primeira série, né, original, havia o chamado boom psíquico, né, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Sim. Muita pesquisa sobre paranormalidade, sobre telepatia, sobre clarividência, né? Existem, por exemplo, o Ryan, da Duke University, da Universidade Duke, que era um pesquisador desta época. Na União Soviética havia também muita pesquisa, né? Tem um livro chamado Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro, da Lynn Schroeder, que é uma jornalista americana que fez toda essa pesquisa, mostrando que... Então, essas coisas também se refletem lá. Porque naquele contexto aquilo estava fervendo, né? Então, o cara porque vários temas do momento entram na série, claro, né? Claro. E que são temas, na verdade, universais, né? Por exemplo, tem episódios que falam da contracultura, dos hippies, né? Enfim, tem vários episódios que retratam problemas da época que, infelizmente, continuam sendo problemas nossos. Sim, são problemas humanos. Mas é interessante, por exemplo, essa história dos vulcanos é muito interessante porque tem um pouco essa coisa que você estava falando das experiências sobre parapsicologia, né? Porque é isso, quer dizer, a parapsicologia, enquanto ela é tratada pela religião, ela é vista de forma mística, né? São forças, são capacidades, são transcendências, não tem, e a ciência da parapsicologia vai tentar entender cientificamente o que é isso, como é que funciona, tal. Então tem a razão aí, né? E os vulcanos têm exatamente esse conflito, quer dizer, a razão versus essa coisa que não tem uma explicação racional. Então, na história dos vulcanos, você tem lá num determinado momento aparece um cara, que é o Surak, que é um personagem histórico da história dos vulcanos, que chega a essa conclusão, que era preciso ser puramente racional. E ele tem os escritos dele lá e tal. E aí, a partir daquele momento, a sociedade vulcana adota isso e passa a ser uma sociedade harmônica. Eles eram uma sociedade bélica antes disso. Então, essas histórias, isso obviamente aconteceu muito antes do que a gente vai ver
Spock e tal, né? Por exemplo, outra coisa que é interessante é quando aparece o Surak, ele faz esses escritos e a maior parte da sociedade vulcana adota esses escritos e passa a viver de forma absolutamente racional, tentando suprimir as emoções através de meditação, de rituais, que é interessante, né? Quer dizer, você adota a racionalidade, mas não suprime totalmente os rituais porque eles são necessários para você conseguir ser totalmente racional. Isso é um aspecto bacana, cara. Mas assim, tem vulcanos que não aceitam isso, e eles saem, eles fogem. Há rebeliões. Exato, eles vão morar em outro lugar e aí eles passam a ser conhecidos como os Romulanos, que depois são os inimigos ferozes da Federação dos Planetas Unidos e de toda a série Star Trek, eles são sempre os inimigos, assim. E o Spock, no final, em outros episódios que não mais da série original, outras séries e também filmes, né? Ele vai tentar, como embaixador, né, fazer uma ponte de novo com os Romulanos. Os Romulanos são irracionais, né? Eles acham que os vulcanos veem os Romulanos como seres absolutamente que abraçaram a irracionalidade. É muito interessante esses debates. Exato. E aí, quer dizer, é interessante porque tudo isso, na verdade, é um debate psicológico, é um debate religioso, é um debate filosófico, né? Então, quanta coisa aí. E em das outras séries que derivaram da série original, também teve aspectos bastante espirituais. Por exemplo, eu acho muito interessante, né, a personagem da Eliana Troy, que Dana Troy, ela é da nova geração, né? Da nova geração, cujo comandante é o Picard, né? Porque ela é uma espécie de telepata, de sensitiva, e ela é a conselheira espiritual da nave, né? Ela é um misto de psicóloga com médium, digamos assim. É interessante. Né? Mas você vê, do século 23 para o século 24, eles adotaram ter ali no grupo, né, principal ali da nave, uma figura dessas, né? Porque obviamente as questões que eles iam enfrentando com as outras raças e tal, sempre tinha questões. Mas lembrando que ela não é humana, né? Ela é uma outra raça. Né? Mas, de qualquer forma, é interessante que a federação achou por bem ter uma pessoa especializada em questões espirituais, porque, de fato, isso era um assunto que surgia sempre, né? Quando eles encontravam novas raças e tudo mais. E o que é interessante é o seguinte, ela capta, né? Telepaticamente as emoções, né? As emoções, então as intenções, e também capta as emoções da nave, né? Sim. É muito interessante, porque, por exemplo, quando eles vão encontrar uma nova raça, alguém que fala alguma coisa e o Picard, então o que você está sentindo? O que você está percebendo, né? Ela fala, não, é bem intenção, não é, ou não dá para sentir nada, né? A pessoa, então é muito interessante, né? E ela é uma figura muito amorosa, muito calorosa, digamos, a que dá, ela é o feminino, né? O feminino sagrado ali, né? Porque ela é tem muita influência, inclusive sobre o próprio Picard, né? Sem dúvida. O próprio Picard. Então, ela é uma personagem interessantíssima, né? E aí também revela essa questão da espiritualidade. Na Next Generation fica também mais claro, é discutido, eu me lembro bem o episódio, você tem um livro interessante sobre isso, Maurício, fala aí, que é sobre economia desse mundo futuro, né? Porque tem um episódio fantástico em que humanos da nossa época, né, são congelados, né, e acordam lá no século 24. Né? E aí, onde é que está meu dinheiro? Eu preciso num banco, tal, não sei o quê. Não, aqui nós não temos mais dinheiro, nós não precisamos mais disso. Mas como? Como que vocês não podem? Então, quer dizer, e aí eles mostram através de três ou quatro personagens que estavam congelados e que representam nós, né? Sim. O que nós somos hoje? O que nós somos hoje? Tinha um que só bebia, né? O outro que só vivia atrás de dinheiro, né? E aí eles falam, mas escuta, aqui nós não temos isso, nós estamos... Então é um choque, é um conflito interessante para mostrar como que é
como seria essa organização futura, né? Tem esse livro que você estava falando, que é o Treconomics, chama. É do Manu Saadia, que é um historiador, ele é especializado em história da economia, e ele é fã de Star Trek, então ele assistiu Star Trek com esse olhar, né? Então ele olhava as coisas que eram faladas, as situações que apareciam, para tentar entender como que funcionaria a economia naquele universo, né? E como que seria a engenharia reversa disso para os nossos tempos, quer dizer, como que desse mundo que a gente vive, com esse sistema que a gente tem aqui, como que ele avançaria para chegar no século 23, 24, nesse modelo que é o que se apresenta na série. Claro que, assim, obviamente a série não tem um modelo econômico que foi pensado, desenhado em detalhes, né? O Roddenberry não queria que existisse dinheiro na série, e aí a ideia é que realmente no planeta Terra não existe mais. Nas outras civilizações que eles vão encontrando, você tem várias formas, né, vários modelos econômicos, mas no planeta Terra não existe. E o que ele vai dizer nesse livro é uma coisa interessante, que ele pega alguns exemplos de coisas que a gente já tem hoje e que foram criadas e foram disponibilizadas sem cobrar, para dizer que este é o modelo que no futuro será total. Então, claro que tem algumas coisas na série que ajudam, né? Tipo, eles têm lá um sintetizador que cria qualquer coisa. Então, que de maravilha! comida a qualquer objeto, tal. Então, eles digamos assim, um reorganizador de moléculas que quando você define lá, eu quero tomar um café, tal, aí você aperta o botão, ele produz aquele café, a xícara, a colher, para você mexer tudo, assim, e você pega aquilo e tal. Que Então, maravilha, não precisa assim, mais cozinhar. é a lógica, a tal da lógica da escassez versus a lógica da abundância. Nesse caso, é a lógica da abundância, né? Você não tem falta de alimento, não tem falta dos objetos, das coisas, né, das tecnologias. Todas as pessoas têm acesso a todas essas coisas sem nenhum custo. Então, um mundo que é assim é uma outra lógica, né? E isso tem, na verdade, isso tem decorrências também na forma como as pessoas enxergam uns aos outros. Por isso que tem em relação com a questão da espiritualidade, porque num mundo desses, qual que é o objetivo das pessoas? É uma questão mais de reputação pessoal, quer dizer, você vai fazer um trabalho não para se sustentar, mas para assim, ter um Deixar uma destaque, marca deixar um histórica. legado. Deixar uma marca E histórica. esse trabalho pode ser, na verdade, você pode ter uma vocação ou uma curiosidade para uma coisa específica que não seja ser um capitão de uma nave, porque isso parece que é o ápice, digamos assim, né, pelo que a gente assiste na série. Mas você pode, por exemplo, ficar super intrigado em como é que funciona um sintetizador e ser o cara que vai desenvolver esse sintetizador, avançar ele e tal. E isso digamos, uma coisa mais invisível, mas é uma questão pessoal, interna, de satisfação pessoal e tal. A busca da própria satisfação é que é o motor da coisa. E é uma coisa interessante que é o seguinte, que uma das coisas que é discutida, que é muito atual, mas muito atual, é o seguinte: para avançarmos socialmente, nesse sentido de não ter dinheiro, de não ter poder, de não ter opressão, digamos, na sociedade, todo mundo se realizando, é preciso fugir da tecnologia, né? Essa é uma questão. E na série de Star Trek, não, a tecnologia ajuda, ao invés de ser um problema, né? Exatamente. E aí há episódios em que eles vão, por exemplo, para planetas, etc., que humanos ou outras raças, outras raças tiveram a ideia de se isolar socialmente, não ter tecnologia para criar uma sociedade, digamos, sem problemas, sem conflitos, sem fome, etc. E aí também é interessante, porque alguns episódios desse mostram que, de repente, se estabelece o poder de uma pessoa sobre as outras, né? Que geram fanatismo, né? De repente tem uma postura assim opressora também de uns para com os outros, quer dizer. Sim. Então, eles na verdade, que o Gene Roddenberry é uma premissa também da série, que a tecnologia deveria estar a serviço do ser humano, mas seria boa a tecnologia, é um aspecto positivo que deve ser preservado e desenvolvido. Quanto mais se desenvolver a tecnologia,
melhor para que nos Exatamente. alivie, né, dos trabalhos. Então, por exemplo, toda essa questão que nós estamos hoje enfrentando, que hoje tem uma discussão enorme sobre a inteligência artificial, né? Uhum. Todo mundo em pânico com a inteligência artificial, né? E na série da Star Trek tem inteligência artificial. Já na primeira série tem os computadores que falam, que Sim. organizam, tal, não sei o quê. Tem uma discussão sobre o computador não tomar a dianteira, o ser humano ser sempre o controlador da coisa. Uhum. Mas já na Next Generation, na nova geração, tem o Data, que é um robô, né? É um um androide. personagem que É um androide. completamente artificial. Mas é quase um humano. Sim, sim. Ele fala, ele Esse anda. debate tem um episódio especificamente que ele pergunta para o Picard, né? O que é morrer? O que é a morte? E aí o Picard não tem uma explicação, obviamente, né? Ele fala, algumas pessoas acham que é isso, algumas pessoas acham que é aquilo. Mas aliás, tem outro episódio também que tem um debate sobre se ele é um ser que pode ser considerado um ser consciente ou não, ou se ele é simplesmente uma ferramenta. Esse debate E é se muito, ele tem direitos? se ele E tem se ele tem direitos, direitos? e eles no fim conseguem provar que sim, ele é um ser consciente, ele tem consciência da própria existência, portanto ele não pode ser usado como uma simples ferramenta. Isso é um valor muito forte, o valor da vida, né? O que é a vida, né? Isso é uma coisa que muito repetidamente aparece na série, que é uma indagação espiritual, no fundo. Né? A ideia de direitos humanos, né, que se estende aos direitos universais, não só Exatamente. humanos, mas de todas as raças, né? Inclusive os androides, Exatamente. é uma coisa muito permanente ali, quer dizer, é muito humanista. É né? muito humanista. Muito humanista. A raça que convida os seres humanos, toda a mitologia da série, a raça que convida os seres humanos a participar dessa federação desses planetas, tal, são os vulcanos. Né? Os vulcanos. Porque num determinado momento da nossa história, lá no futuro, ou no nosso futuro, óbvio, a gente chega num ponto de ter uma propulsão lá de foguetes que era parecida com o que eles tinham, então eles, a partir desse desenvolvimento tecnológico, a gente poderia fazer parte desse clube, digamos assim. Mas os seres humanos ali trazem digamos assim, um frescor para a Federação dos Planetas Unidos, porque os seres humanos têm essa postura de curiosidade, de abertura. Né? Então, por exemplo, os vulcanos têm lá uma doutrina que já tinham isso antes de nos convidarem para participar dessa brincadeira, que é a história da diversidade infinita e em combinações infinitas. Eles achavam que o melhor dos mundos era isso, era o máximo de diversidade combinada da forma mais diversa, né, mais Olha infinita que possível. coisa atual e necessária Muito hoje na nossa interessante. sociedade, né? Que estamos discutindo racismo, né? Que estamos discutindo a intolerância, As né? questões de Ou seja, gênero e as tal. questões de gênero, veja só, né? Então, você vai somando essas coisas, né? Essas ideias dos vulcanos, a curiosidade absolutamente irrefreável dos humanos, e essas ideias sobre o que é a vida, e isso vai... Então, por exemplo, eu me lembro de um episódio da Nova Geração que o Picard, eles vão encontrando os planetas, tal, e assim, eles têm uma diretriz, que é a principal diretriz, a primeira Não diretriz, que é não interferência. interferência. Então, se aquele planeta, se aquela civilização está num estágio de desenvolvimento ainda muito atrasado, digamos assim, comparado com eles não vão interferir. Mas, logicamente, que para dar histórias e ficar interessante, sempre acontece um acidente, alguma coisa, sempre dá um problema, e aí eles interferem sem querer, e aí eles têm que dar um jeito. Né? Então, nessa história lá, eles estão observando uma civilização ainda muito rudimentar, tal, tecnologicamente, mas que essa civilização tinha, por algum motivo da própria história deles, decidido não ter religião nenhuma. Então, eles não tinham religião. Mas aí um cara lá se machuca, eles levam o cara para a nave lá para ajudar a curar o cara, tal, e ele acaba acordando do sedativo que eles dão para ele, e ele vê a nave, ele vê as pessoas da nave, e ele volta para o planeta dele e ele fala, tem um deus aqui que é um tal Picard, é um deus Picard. E aí ele falou, não, nós precisamos fazer rituais, fazer sacrifícios para o deus Picard. E aí começa a criar uma religião naquela sociedade que não tinha religião.
E aí o pessoal da nave falou assim, bom, ferrou, a gente quebrou a primeira diretriz da federação, o que a gente vai fazer? E aí eles fazem uma reunião e chegam à conclusão seguinte, que o Picard tinha que descer no planeta, fingindo ser esse Deus, que eles acreditavam que era um Deus, e dar algumas diretrizes para eles, umas diretrizes morais, tipo uma tábua dos 10 mandamentos ali, para dar uma organizada para aquilo não descambar para uma coisa de inquisição, de coisas assim. Então, esses debates são muito interessantes, né? De fato, é uma coisa interessantíssima e assim, nos coloca diante de charadas, né, universais, né? Universais. Mas assim, essa lei primeira diretriz deles, que tem desde da primeira série, né? Isso é básico. Da não interferência. Olha só, isso é uma lição para os próprios Estados Unidos, né, que vive interferindo em todo lugar como império, né? Respeitar as outras culturas. Né? Assim, na verdade, toda a série contém uma crítica aos Estados Unidos também, Sim. né? A questão interracial, a questão da Guerra Fria, tudo. Contém uma crítica aos Estados Unidos, né? A própria civilização americana, né? Um olhar baseada no dinheiro, né? Que é toda capitalista, toda em cima do dinheiro. Então a série é, digamos assim, uma manifestação da contracultura, né? Sim, sim. Que nasceu na época da contracultura também. Dúvida, né? Então foi embebida na época de Martin Luther King, na época da contracultura, de todos os questionamentos lá da década de 60 que houve, né? Então isso foi, na verdade, é muito forte, está ali presente e ainda continua sendo um questionamento, né? de todo esse nosso mundo, como ele é estruturado, né? Como ele é estruturado. Agora, eu queria citar também uma outra série que também tem um aspecto espiritual muito forte. Talvez aí é que mais a questão religiosa é discutida, que é o Deep Space Nine, a Estação Espacial 9, né? Que tem ali dois povos em conflito, né? Os cardassianos e os bajorianos. Exato. Né? E esses cardassianos são terríveis, né? Eles são ditadores, são, enfim, né? São bem cruéis, bélicos, né? São bélicos, são cruéis, são opressores, etc. E os bajorianos, que estavam até então sob o domínio do Cardassia, eles são libertados, né? E os humanos estão, digamos assim, ajudando os bajorianos, né? E aí esses bajorianos são profundamente religiosos, né? Profundamente religiosos. Tem uma guia espiritual, tem rituais, e tem cultos, etc. E tal. E aí fazem do Cisco, que é o personagem, o capitão da Estação Espacial, que é humano, ele é humano. Que é humano, né? E é um negro, né? Também outra coisa interessante, olha aí, sem dúvida. Capitão negro, né? Eles fazem dele um profeta, né? Quer dizer, identificam ele como que está ajudando, né, a civilização bajoriana a se libertar dos cardassianos e se proteger dos cardassianos. Então, ele é considerado como um profeta. E tem toda uma questão espiritual. Ele estava muito traumatizado pela perda da mulher, né? Ele fica só com o filho, e aí eles fazem, quer dizer, promovem sonhos em que ele vê a mulher. Enfim, é uma série de... Essa Estação Espacial Nova, Deep Space Nine, tem um debate muito interessante porque você vê a mesma situação por dois pontos de vista. Né? Então, os bajorianos entendem o que está acontecendo a partir do ponto de vista da religião. Então, o Cisco, ele entra em contato com esses deuses dos bajorianos e ele fala, os deuses falam através dele. Então, ele é um profeta. Para os bajorianos, ele é um profeta. Para ele e para o pessoal da nave, aqueles deuses, na verdade, são uma raça alienígena que é benevolente, né? Uma raça benevolente que quer ajudar os bajorianos, uma raça que eles conseguem viajar no tempo, eles conseguem alterar eventos do passado para moldar o futuro, eles têm capacidades muito histriônicas, assim. Mas eles têm uma boa intenção, eles não querem acabar com os cardassianos, eles querem criar uma harmonia e eles estão usando o Cisco como um vetor ali para causar situações em que leve a esse desfecho harmônico, mas
a nave, o Cisco, enxerga isso de forma científica, quer dizer, é uma raça alienígena que está usando a Estação Espacial 9 como um catalisador de uma situação que eles querem levar para frente. Mas os cardassianos enxergam ele como um profeta e enxergam Não, aqueles os seres bajorianos. Os bajorianos. como um deus, né? Como deuses. Só que o Cisco muitas vezes fica confuso entre uma visão e outra, porque ele também tem as questões pessoais dele, tem as emoções, tem os traumas, e os deuses ou os alienígenas que estão usando ele como profeta também trabalham essas coisas nele. E ele não sabe exatamente como que eles trabalham, mas o fato é que trabalham, e ele vai se curando das coisas. Então é muito interessante, porque a série toda, né, essa é uma história de fundo da série inteira, e você acompanha esses dois pontos de vista e não tem assim, uma conclusão. Na verdade, é a visão científica. Não, na verdade, é a visão religiosa. Não, as duas visões são pontos de vista sobre a mesma coisa. Né? Isso é muito interessante. E nessa série também tem uma nova raça aí que aparece, que são os Ferengi. Né? E esses Ferengi, eles só pensam em dinheiro, eles são comerciantes. Né? São cabeceiros. Então, eles são muito mal vistos na série, né? Como aquelas pessoas que não são confiáveis, porque só tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro, não são confiáveis, não tem princípios morais, né? Então, olha só, o que dá para discutir, né, numa ficção científica? É muito interessante. É muito Inclusive, nesse Deep Space Nine, por exemplo, tem a questão do terrorismo religioso, né, porque tem alguns bajorianos que são fanáticos e fazem atos terroristas. Né? Não aceitam que um humano seja um profeta deles. Tem tudo não, isso. E não aceitam também a escola, porque tem uma escola na nave. Esse episódio da escola é muito bom. Esse é muito bom, muito atual, porque acontece o seguinte, é uma japonesa, né, que ela agora não me lembro o nome dela, mas ela é a professora da escola da nave, e na escola tem gente de todas as raças. E de diferentes religiões, né? De diferentes religiões, tem humanos, tem ferengues, tem bajorianos, tá, então tem várias raças. Tem tudo. Tem tudo. E aí o que ela faz? Ela dá um ensino supra, não está fazendo uma religião, um ensino confessional, está dando um ensino científico e tal. E os bajorianos, alguns fanáticos, acham que ela está doutrinando, né? Contra a religião. Olha só que coisa atual, gente. Escola sem partido. Né? Esses bajorianos fanáticos eram partidários de uma escola sem partido, quer dizer, confessional para eles. Né? Da religião deles. Né? Deles, né? Quer dizer, que ensinasse a religião deles. E que não desse ciência, porque ciência desmontava as religiões. Né? Então, vejam, olha só que discussão fantástica. E eles cometem, inclusive, um ato terrorista, né? Sim, contra a escola. Para tentar acabar com a escola. Olha só, né? Briga entre judeus e palestinos no mundo contemporâneo. Né? Eles espelham tudo isso na série. Né? Exatamente. Então, quer dizer, é muito interessante porque essas discussões todas, olhadas de um outro ponto de vista, né, nos fazem ver quão ridículos nós somos. Essa é a grande vantagem, né? Porque esses mundos criados na imaginação, você pode, na verdade, testar hipóteses, né? Fazer coisas, então, e fazer críticas, né? Então, eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Eles testam hipóteses, fazem críticas, e se a gente olhar com esse olhar, é muito rico. Né? Por exemplo, esse cara do Treconomics, ele fala que o GPS e a internet são coisas que são tecnologias que foram desenvolvidas e que foram depois dadas para a sociedade humana para trabalhar em cima delas. Quer dizer, não tem ninguém que ganha dinheiro porque criou a internet ou porque criou o GPS. Na verdade, ganha-se dinheiro em cima de coisas que vão trabalhar com essas tecnologias, mas essas tecnologias são abertas. Né? E aí ele fala que o futuro da humanidade é isso, coisas abertas que não sejam vendidas, não se ganhe dinheiro sobre isso, e que isso vai fazer a nossa sociedade ser uma sociedade sem dinheiro, sem necessidade de dinheiro. Né? Então, essas coisas que a série coloca como se fosse normal, são coisas instigantes, né? Da gente pensar em como que a gente poderia ser assim, né?
que tipo de debate a gente precisa fazer hoje para chegar nesse ponto, né? Então é realmente muito rico. E assim, a gente gosta de sonhar também, né? Com a ficção científica a gente sonha. Agora, eu gostaria, no meu sonho, eu queria essa sociedade humana, do jeito que Star Trek põe, mas no meu sonho eu não queria guerras interestelares, né? Bom. O Carl Sagan, que é um grande cientista astrônomo, né? Ele tinha uma tese que eu gosto muito, né? Que ele dizia o seguinte, que as humanidades que tiverem desenvolvido a tecnologia para sair fora e viajar pelo universo, né, é porque já resolveram os problemas internos, né? Já resolveram, já se resolveram em si, como planeta, né? Porque senão não teria unidade suficiente para se fazer um projeto de avançar nas estrelas. E isso mais ou menos fica claro em Jornada nas Estrelas. Sim. Só que Sim. No planeta Terra, só que outros planetas são bélicos, Sim. né? Então eu tenho já a esperança. Tem a tecnologia e já. Exatamente. Eu tenho a esperança que o Carl Sagan tenha razão, né? Porque, claro, que há outros mundos habitados, óbvio que há outras humanidades, né? Isso é claro, né? Aliás, o Espiritismo já dizia isso no século XIX, mas hoje em dia, cada vez mais, recentemente, inclusive, o governo dos Estados Unidos abriu algumas coisas, não é que eles têm muitos segredos a esse respeito, mas enfim. Mas isso para mim é óbvio, né? Só que eu espero que realmente esses viajantes estelares sejam pacíficos, como o Carl Sagan previa, e não haja uma extensão das nossas guerras mesquinhas para o universo, né? Por isso que eu sempre fui um pouco reticente no Star Wars, né, na Guerra das Estrelas, porque é em cima da guerra, né? Embora no Star Trek também tenha guerra, e cada vez avance mais nas séries, mais guerra tem, né? Porque, claro, né, o pessoal gosta de guerra e acha que sem guerra não dá para fazer. Entretenimento, Exatamente. Sem guerra para o ser humano não dá para fazer série nenhuma, né? Não série nenhuma. Mas, enfim, eu, como pacifista, espero que a paz seja terrena e universal, né? Espero que seja isso. Que o Carl Sagan tenha razão, né, nesse sentido aí. Né? O único problema dessa fala do Carl Sagan, que eu concordo totalmente, eu acho muito bonita, acho que faz todo sentido, é que o outro lado da moeda é que assim as civilizações que não desenvolveram essa tecnologia é porque elas se destruíram. Né? Então, elas não desenvolveram, na verdade não é que elas não desenvolveram, elas se destruíram internamente, numa guerra interna, e se extinguiram. Né? E nós estamos, na verdade, agora à beira desse risco. Nós estamos naquela linha em que a gente vai decidir se a gente vai para um lado ou vai para o outro. Né? Mas como eu sou uma pessoa religiosa, né, espiritual, né, eu acho que tem alguma coisa zelando por nós, para que não aconteça o pior, né? Espero. Né? Então, quer dizer, estamos aí militando pela paz, pelo pacifismo, mas espero que isso seja universal e interestelar. E eu sempre digo, numa brincadeira, mas que no fundo é o que eu desejo, que eu, como sou reencarnacionista, na próxima encarnação, meu desejo é ser capitão de nave estelar, para viajar pelo universo, mas sem guerra, só conhecendo novas civilizações, fazendo contatos estelares. Você já pensou que maravilha, interessante, né? Muito interessante. Então é isso aí, acho que nós já chegamos ao nosso tempo, não é, Maurício? Já estamos avançados aqui no tempo. Então tá bom. Então ficamos por aqui hoje, espero que tenham gostado dessa nossa viagem, né? Foi literalmente uma viagem, mas uma viagem na science fiction, na ficção científica, e permaneçam conosco nos nossos próximos episódios. É isso aí. Bom, vida longa e próspera, porque não podia... vida longa e próspera. Um abraço para todo mundo. Tchau, pessoal. Um abraço.